Olá, pessoal. Meu nome é Roberta, para quem não me conhece. Eu relutei muito em gravar esse vídeo. Eu já brigo assim comigo mesma há anos, mas hoje eu acordei com isso no meu coração e, enfim, eu vou contar rapidamente, vou tentar ser rápida, o testemunho de como eu conheci o meu marido, que foi de uma forma absolutamente sobrenatural. E eu sei que esse testemunho vai edificar a vida de alguém, né? Já são 15 anos de casado, então um pouquinho mais de 15 anos que isso aconteceu. E é muito sobrenatural, então sempre me dá aquele medinho, sabe, de compartilhar, mas a gente sabe que o evangelho para o mundo é loucura, né? Mas para quem conhece o Senhor é poder de Deus. Então, eu sigo crendo que é o poder de Deus, né? E são 15 anos de um casamento muito bem sucedido. Então, eu não tenho dúvidas de que foi uma experiência muito grande com Deus. Bom, enfim, eu fui uma criança que eu cresci querendo casar. O meu desejo era casar, assim, no prézinho, pré-escola. Eu já sofria de amor. Era uma coisa assim fora do normal. Sabe aquele meme da menininha, eu quero um marido? Pronto, eu era mais ou menos aquilo, eu queria um marido. E aí, sempre em relacionamento frustrado, eu não conhecia o Senhor, tá? Sempre muito aceitando migalhas e nem era culpa, assim, dos meninos, não, era eu mesma, né? Me envolvi num relacionamento praticamente por 10 anos, que é o pai do meu filho. Ele é uma ótima pessoa, mas nosso relacionamento era péssimo, era mesmo fadado ao fracasso. Assim, eu me converti durante esse relacionamento, o que ficou pior ainda, porque aí virou o jugo desigual. Eu não era casada. E aí um dia Deus me deu a possibilidade, usou uma profeta para vir falar comigo e falou que ele me dava o poder de escolha, que se eu quisesse o pai do meu filho, ele me daria e eu teria que pagar um preço muito alto, mas que para mim ele tinha preparado um homem de Deus. E eu amei, eu ainda era muito novinha convertida nessa época, e eu fui para casa nesse dia e eu entreguei assim para o Senhor mesmo. Eu falei: Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu quero esse homem de Deus. Mas passou, eu não era aquela pessoa que pedia um homem de Deus para Deus, sabe? Eu era muito raimundona mesmo, sabe? Crente raimunda. E eu queria um homem bem-sucedido, um executivo, um homem rico, um homem. E um dia veio uma profeta e me entregou uma visão que ela teve. Ela falou assim: Olha, Deus está me mostrando aqui o seu futuro marido. Ele é branquinho, ele usa óculos, ele tem cabelo preto, assim para trás, ele usa terno e gravata. E eu, muito feliz da vida, falei: Ai, usa terno e gravata. Então é um executivo. Ai, glória a Deus. Olha que tonta. Mal sabia eu que era um pastor. Eu nunca pedi um homem de Deus para Deus. Então, o tempo foi passando e um dia eu fui pro Abala São Paulo com as minhas amigas, com a minha pastora, e aquilo era tudo muito novo para mim. Milhares de pessoas reunidas ali para servir ao Senhor e tal, adorar o Senhor. E então, eu tava naquela multidão ali e tava tocando o André Valadão. E a esposa dele, a Cassiane, estava ajoelhada do lado do piano, intercedendo por ele. E uma amiga minha, uma das meninas que estavam comigo, ela falou assim: eu quero tanto ter um marido para eu poder interceder por ele. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, de repente, veio um desejo tão forte no meu coração e eu não falei assim verbalmente, mas eu pensei, falei assim: Deus, eu também quero um marido para eu interceder por ele. Senhor, me dá um homem de Deus. Eu nunca tinha feito essa oração. Então, eu creio que Deus só estava esperando essa decisão minha, essa atitude minha de falar que eu ia interceder pelo meu marido. Então, eu estava em São Paulo, né, nessa época, e o Rodrigo morava aqui em Portugal. Ele é sobrinho da minha pastora lá no Brasil. Mas vamos lá. Eu não sabia
o sobrenome deles, tá? Porque a minha pastora usava o nome dela Elisa Camargo. E eu era muito despistada, gente. Eu nunca fui uma pessoa assim de ficar detalhista, sabe? Eu era muito despistada mesmo. Ela sabe que é verdade. E o Rodrigo já estava aqui em Portugal há 7 anos quando eu conheci ele. 7, quase 8 anos, acho, se eu não me engano. Então, ela não tinha contato com a família, né? E eu sabia que ela tinha um sobrinho em Portugal, porque um tempo antes as meninas da igreja tinham ido com ela no casamento do outro sobrinho dela, o irmão do Rodrigo. E elas comentaram que o sobrinho da pastora de Portugal tinha feito um vídeo pro casamento do irmão. E que era uma bênção e tal. E eu, meu Deus do céu, aquela cabeça de eu só quero casar, né? Ai, o sobrinho da pastora é bonito. Aí elas, é uma bênção. Ah, então o sobrinho da pastora é meu. Brincando, gente. Não, quando elas falaram o nome dele, acho. Falei assim, chama Rodrigo? Ah, então vai casar comigo, porque eu tenho certeza que eu vou casar com o Rodrigo. Foi mais ou menos isso, gente, já tem muito tempo essa história. E eu sabia, então, da existência de um Rodrigo em Portugal, que era sobrinho da pastora, ponto. Era só isso que eu sabia, tá? E eu falei essa brincadeira de que eu ia casar com ele. Falar, então o sobrinho da pastora é meu. Rodrigo, por quê? Porque sempre teve Rodrigo no meu caminho. A vida inteira, desde a minha infância, assim. Ou era eu apaixonada por um Rodrigo, ou era um Rodrigo apaixonado por mim. Então eu falava, não, eu vou casar com o Rodrigo, não é possível. E dito e feito. Então, um dia, voltando lá no Abala São Paulo, eu tive essa percepção de pedir para Deus um homem de Deus. Eu não lembro a ordem das coisas, tá? Da data. Se o Abala São Paulo foi antes do casamento do irmão do Rodrigo ou se o Abala São Paulo foi depois. Não lembro. Só lembro que depois do Abala São Paulo, que eu fiz essa oração para Deus, eu estava um dia muito triste, o meu filho era pequeno e eu fui levar ele no aeroporto. E ele ia passar férias com o pai dele, eles foram viajar. Eu já estava, né, separada do pai dele. E isso foi no ano de 2008, janeiro de 2008. Janeiro ou fevereiro, gente, já não sei. Então, eu tô lá no meu computador, chego em casa, né, e liguei o Orkut. Tô lá chorando, sofrendo, assim. De repente eu escutei audível. E é aí que eu relutei tanto em contar essa história, porque na época me fez tanta confusão. Eu falei, as pessoas não vão acreditar em mim. Vai parecer que eu que fui perseguir o rapaz. Mas não, gente, eu escutei. Rodrigo Abidal. Saiu assim de dentro de mim, como se fosse assim do meu estômago. Olha, escutei. E eu levei um susto tão grande e eu não fiz nada, eu fiquei paralisada. E aí depois eu escutei de novo, segunda vez, Rodrigo Abidal. E eu digitei no Orkut. Quando eu digitei no Orkut, apareceu a foto dele, segurando uma Bíblia, do jeito que tinha sido profetizado na minha vida. Branquinho, de óculos, cabelo para trás, de terno e gravata. E eu comecei naquela época, o Orkut tinha limite de fotos, eu fiquei lá estatelada, fiquei meia hora ali só olhando aquelas fotos. Eu via que tocava violão, porque eu também queria um que tocasse e cantasse, que eu pedia para Deus, de óculos, do jeito que eu queria. E aí eu fiquei, meu Deus, é o meu marido? É o meu marido, Senhor? Ele tá lá em Portugal, é impossível. E aí eu vi a semelhança dele, porque a família, eles são descendentes de libaneses, né? Eles têm uma característica assim, tem semelhanças, né? E aí eu achava ele muito parecido com a minha pastora. Aí é o sobrinho da minha pastora. Meu Deus, é ele mesmo. E aí eu fiquei mesmo assim, ali, sem saber o que fazer. Aí eu orei e mandei uma mensagem para ele.
E a gente começou a conversar e trocamos ali muitas mensagens pelo Orkut, e essa história é longa. E ele respondeu logo, né? E nós ficamos amigos. Depois começamos a conversar pelo Messenger e eu morrendo de medo de contar para a tia dele, de parecer que eu que estava correndo atrás do sobrinho dela. E foi o que todo mundo pensou por muito tempo, porque eu também não abri essa história, né? De que eu tinha escutado a voz de Deus, o nome dele. Eu levei essa fama de ter corrido atrás dele. Mas não tem problema, eu não me importo com quem pense que foi isso. Porque mesmo se tivesse sido, olha, deu certo, né? E aí, e foi tudo muito rápido. Na época eu trabalhava como professora, então eu tinha férias em julho. Nós começamos a conversar, né? De fevereiro a março, e começamos a orar, né? Começamos mesmo a nos apaixonar um pelo outro. Começamos a orar. Em abril, 25 de abril, que é um feriado aqui em Portugal, nós ficamos conversando praticamente o dia inteiro, assim, pelo MSN. E decidimos que íamos namorar. E em julho eu vim para Portugal para conhecê-lo. Fiquei 20 dias aqui em Portugal e nós decidimos mesmo que nós íamos casar. Deus foi confirmando, e Deus confirmou numa ponta, Deus confirmou na outra ponta. Como diz meu marido, quando é de Deus ele toca as duas pontas, né? E nós nos apaixonamos mesmo, e eu mudei a minha vida radicalmente para Portugal há 15 anos atrás. Não me arrependo dessa decisão. E não era um executivo, não era um advogado, não era um empresário, mas um grande homem de Deus que me faz muito feliz. E obedecer a Deus é sempre a melhor alternativa. O preço foi alto mesmo, viu? O preço da primeira proposta que Deus me fez, com certeza seria muito mais alto, né? Mas como eu escolhi o homem de Deus, tudo é difícil, né, gente? Fazer a nossa vontade é difícil, e eu costumo falar lá na igreja exatamente isso. Fazer a nossa vontade é difícil, fazer a vontade de Deus também é difícil, mas é melhor fazer o difícil certo, né? Porque a gente não adia os processos, a gente vai seguindo firme aí. Com Deus é muito melhor, né? E então vim para Portugal, nos casamos, foi tudo um testemunho muito sobrenatural, Deus proveu. Mas por que eu quero compartilhar isso, né? Que enquanto eu não entendi que eu tinha que pedir para Deus, um homem de Deus, para que eu fosse a ajudadora dele, a intercessora dele, eu não recebia a minha bênção do casamento, né? E então quando eu pedi pela motivação certa, aí Deus me abençoou. Então muitas vezes as bênçãos são retidas nas nossas vidas porque a gente não pede com a motivação certa, né? Isso me lembra a história de Ana, né? Que Ana chorava ali por um filho, e quando ela entregou totalmente para Deus, Deus concedeu os desejos do coração dela. Então, às vezes, Deus nos aperta até determinado momento para realmente a gente estar no nosso limite e falar: Senhor, é teu, está nas tuas mãos, e a gente entrega. E quando a gente entrega do fundo do coração, Deus age. Então, se você tem esse sonho de casar, como eu tinha, era o maior sonho da minha vida, continua firme, segue firme, mas peça para o Senhor colocar as motivações certas no seu coração. Agora eu tenho a motivação certa, vai acontecer. Nem sempre vai acontecer da forma que a gente espera, né? Porque Deus, ele é surpreendente. Mas com certeza muitas vezes ele abençoa dessa forma, que foi o meu caso, que foi o caso de Ana, né? Então é isso, pessoal, essa é a minha história. Eu tenho muitas outras histórias sobrenaturais para contar, de muitos testemunhos. Eu reluto muito, muito mesmo em partilhar isso aqui, mas olha, acho que já chegou o tempo de começar a liberar aí essas histórias para que outras pessoas sejam abençoadas também. Eu não vou reter só para mim, não. Um beijão, fiquem na paz do Senhor.